No coração fervente do século XII, quando o eco das cruzadas sacudia o mundo cristão, nasceu uma fraternidade envolta em mistério, fé e aço, os Cavaleiros Templários. Não eram simples guerreiros, tampouco monges enclausurados. Eram algo entre os dois, um híbrido letal que surgiria como guardião dos peregrinos em rota à Terra Santa, mas que rapidamente se transformaria em algo muito maior. Sua origem está ligada ao ano de 1119, quando 9 cavaleiros liderados por Hugues de Payens juraram proteger os caminhos perigosos entre Jaffa e Jerusalém. Não tinham castelos, nem riquezas, nem uma ordem formal, apenas uma missão sagrada e uma fé que não se curvava diante de nada. Antes de seguirmos mais fundo nesse relato cheio de conspirações, batalhas e lendas, te convido a se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, você vai mergulhar em histórias que a maioria jamais ousaria contar. Se você ama mistérios, guerras medievais e verdades enterradas pelo tempo, então este é o seu lugar. Curta, compartilhe e ative o sino para não perder os próximos episódios, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita saber sobre a Idade Média. A sede inicial dos Templários era simbólica. Foi no que antes fora o Templo de Salomão, ou o que se acreditava ser, que os cavaleiros montaram sua base. Essa escolha não foi aleatória. Carregavam um peso espiritual imenso e alimentou desde cedo a aura esotérica da ordem. Ali, entre ruínas sagradas e relíquias esquecidas, começaram a circular rumores sobre manuscritos antigos, túneis subterrâneos e artefatos de poder incalculável. O mundo cristão os via com admiração. Mas entre as sombras, muitos já começavam a temer o que esse novo grupo podia esconder por trás da cruz vermelha estampada no peito. Com o apoio da Igreja, especialmente de figuras influentes como Bernardo de Claraval, os Templários logo conquistaram o reconhecimento papal. Em 1129, no Concílio de Troyes, a ordem foi oficialmente sancionada. Isso lhes garantiu autonomia sem precedentes, respondiam apenas ao Papa, tinham isenção de impostos e podiam atravessar fronteiras livremente. Foi o início de uma ascensão meteórica, que os levaria dos desertos da Palestina aos tronos da Europa. Mas o que os diferenciava, mais do que as bênçãos e as armas, era a devoção absoluta ao Código Templário, um juramento de silêncio, castidade, pobreza e obediência que transformava cada homem em algo mais que um soldado. Transformava-o num instrumento do céu. Mesmo com essa humildade inicial e votos severos, os Templários despertaram um fascínio crescente. Enquanto as outras ordens se perdiam em política ou decadência espiritual, os pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, como era seu nome completo, pareciam moldados pelo próprio fogo da fé. Mas havia algo mais, algo que escapava ao comum. Diziam que cavalgavam como se guiados por vozes divinas, que suas espadas cortavam não apenas carne, mas também o mal encarnado. Os relatos se espalhavam como brasas em vento seco, emboscadas vencidas em menor número, visões celestiais antes das batalhas, relíquias encontradas sob as areias milenares de Jerusalém. Lenda e realidade começavam a se misturar. E esse era, justamente, o terreno onde os Templários se tornavam invencíveis. Os anos seguintes testemunharam o crescimento exponencial da ordem. Recebiam doações de terras, castelos e fortalezas em toda a Europa, da Inglaterra à Península Ibérica, da França à Germânia. Agricultores trabalhavam sob sua proteção. Senhores feudais os cortejavam com generosidade. Reis endividados confiavam mais nos cofres templários do que nos seus próprios. E isso levantava uma pergunta perturbadora. Como uma ordem que começou com 9 homens pobres tornou-se uma potência financeira e militar em tão pouco tempo? Estariam mesmo apenas protegendo peregrinos, ou havia uma agenda secreta guiando seus passos? A verdade é que os Templários dominaram não apenas os campos de batalha, mas também os labirintos econômicos do mundo medieval. Foram, em muitos sentidos, os primeiros banqueiros internacionais. Criaram sistemas rudimentares de crédito que permitiam aos nobres viajar sem carregar ouro. Eram confiáveis, temidos, acima de tudo, discretos. Sabiam guardar segredos. Sabiam proteger os seus. E quanto mais poder acumulavam, mais silêncio pairava sobre seus rituais, suas reuniões secretas, suas conexões com o oculto. O Templo de Salomão, em Jerusalém, era só o começo. Diziam que lá, nas profundezas, encontraram algo.
Algo que mudaria tudo. O que exatamente? Essa é a pergunta que reverbera até hoje. Alguns falam da Arca da Aliança. Outros, dos manuscritos de Enoque, perdidos desde os tempos antediluvianos. E há ainda quem jure que os templários descobriram a linhagem secreta de Cristo. Um sangue real que se perpetuava escondido, longe do olhar da igreja. O certo é que a partir daquele ponto, deixaram de ser apenas soldados da cruz. Passaram a ser guardiões de um conhecimento proibido. Um poder que atrairia aliados poderosos e inimigos dispostos a tudo. Essa transformação silenciosa, de monges humildes a senhores de segredos, foi tão sutil quanto devastadora. A cada fortaleza construída, a cada escritura assinada, os templários teciam uma teia invisível sobre a Europa e o Oriente. Mas não era só a riqueza ou o poder que os tornava temidos, era o que não se dizia sobre eles. Os rumores cresciam nos becos das cidades e nos corredores dos castelos, de que realizavam iniciações noturnas com símbolos esotéricos, de que possuíam mapas de rotas esquecidas pelos romanos, de que dominavam a linguagem das estrelas, de que podiam prever, ou alterar, o curso de uma guerra com orações que ninguém compreendia. E, mesmo assim, nada era oficialmente confirmado. A igreja os abençoava, os reis os usavam, o povo os venerava. Quem ousaria duvidar da ordem que resgatou Jerusalém e enfrentou os infiéis com coragem sobre-humana? Mas justamente por isso, seu crescimento causava desconforto. Os templários já não pareciam subordinados a ninguém, nem ao Papa, nem aos reis, nem à própria cruz que levavam no peito. Eles tinham seu próprio código, sua própria justiça, seu próprio destino. Jerusalém os havia tocado de maneira profunda e irreversível. A cidade sagrada, com suas ruínas milenares e mistérios enterrados sob séculos de poeira, abriu uma fissura espiritual em cada cavaleiro. Algo se acendeu neles, uma obsessão silenciosa que os levou a cavar, estudar, decifrar inscrições, consultar manuscritos antigos, dialogar com sábios judeus, muçulmanos e cristãos gnósticos. Os templários não buscavam apenas vencer, buscavam entender, descobrir, cruzar o véu entre o visível e o oculto. E foi essa fome de conhecimento, talvez mais do que a sede de glória, que os transformou. Do campo de batalha à biblioteca secreta de seus conventos, os templários deixaram de ser apenas homens. Tornaram-se lenda viva, vozes sussurradas entre pedras antigas, portadores de verdades que poderiam reescrever a fé, a história e o próprio destino da humanidade. E como toda lenda que cresce rápido demais, os templários logo se tornaram um enigma que incomodava até seus aliados. As rotas comerciais que protegiam, os castelos inexpugnáveis que erguiam, os cofres abarrotados que guardavam, tudo isso era visível. Mas o que acontecia por trás dos portões de suas fortalezas era o que mais inquietava. Os relatos vinham de toda parte. Viajantes que juravam ter visto luzes estranhas em templos isolados, nobres que denunciavam rituais não cristãos durante madrugadas silenciosas, prisioneiros que falavam, em delírio, de vozes que vinham do subsolo e de livros que se moviam sozinhos. Nada era confirmado, mas tudo era temido. A ordem era imensamente rica, sim, mas era sua autonomia o que mais desafiava os tronos e as mitras. Não pagavam impostos. Não se curvavam diante de fronteiras. Suas próprias leis eram aplicadas com rigor, sem interferência externa. Eram um estado dentro de outros estados. Um império invisível com espadas consagradas e segredos impenetráveis. E o mais assustador, eram fiéis apenas a si mesmos. Nem mesmo ao Papa, sua suposta autoridade máxima, podiam ser forçados a prestar contas. Essa independência era ao mesmo tempo sua maior força e o início de sua queda, porque à medida que cresciam, também crescia a inveja, crescia a suspeita, crescia o medo, e com medo, reis se armam, e papas conspiram. Poucos compreendiam o que realmente significava vestir o manto branco com a cruz vermelha dos templários. Não era apenas um símbolo de fé, era um pacto de vida e morte. Cada cavaleiro era submetido a um juramento que não poderia ser quebrado sob nenhuma circunstância. Ao cruzar os portões da ordem, ele deixava para trás não só seu nome, mas também sua história. Passava a viver segundo regras que misturavam os evangelhos com códigos próprios, herdados de antigas tradições místicas do Oriente.
O novato era instruído a renunciar às posses, ao conforto, sobretudo, à dúvida, pois duvidar do propósito da ordem era o mesmo que traí-la, e trair a ordem era condenar-se à morte sem perdão. Se você está gostando dessa jornada profunda pela história não contada dos Templários, inscreva-se agora no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Temos muito mais revelações sombrias e fascinantes pela frente. E lembre-se, cada visualização sua ajuda a manter viva essa missão de resgatar os mistérios esquecidos da humanidade. Os rituais de iniciação permanecem, até hoje, envoltos em sombras. Alguns manuscritos sugerem que os iniciados eram vendados, conduzidos por corredores subterrâneos e questionados por vozes invisíveis que testavam sua fé. Outros dizem que era necessário caminhar descalço sobre brasas, recitar salmos em línguas antigas ou até tocar relíquias sagradas com as mãos ensanguentadas. O importante não era o sofrimento físico, mas a entrega total. O novo templário precisava provar que estava disposto a morrer e matar, em nome de algo que ultrapassava os dogmas da igreja. Esses ritos não estavam nos livros oficiais. Não eram autorizados por Roma. Eram passados de boca em boca, de geração em geração, em uma cadeia de segredos que só os verdadeiros iniciados podiam compreender. O silêncio era absoluto. Falar sobre o que acontecia nessas cerimônias era considerado blasfêmia. Por isso, muitos detalhes morreram com seus praticantes. Mas as pistas sobreviventes apontam para algo maior do que simples devoção. Apontam para uma tentativa de acessar conhecimentos proibidos, de despertar poderes ocultos que estavam adormecidos na alma humana desde tempos imemoriais. E enquanto o mundo via apenas monges com espadas, os templários caminhavam por entre realidades invisíveis. A Ordem dos Cavaleiros Templários não era uma irmandade comum. Era um corpo místico, quase esotérico, envolto em juramentos que transcendiam a lógica e se aprofundavam no domínio do invisível. Segundo registros velados, aqueles que ingressavam na Ordem passavam por um processo de purificação espiritual e física. Antes de proferirem o juramento de lealdade, eram obrigados a jejuar por dias, a meditar em solidão e a enfrentar provações físicas duríssimas. Tudo isso com um único objetivo: apagar o homem antigo e renascer como um servo absoluto da Ordem, alguém sem passado, sem ambições individuais, com a mente voltada apenas para a missão. As cerimônias aconteciam em locais subterrâneos, à luz de velas, com símbolos esculpidos nas paredes que remontavam a culturas mais antigas do que o próprio cristianismo. Alguns desses símbolos, encontrados posteriormente em ruínas templárias, foram associados a tradições judaicas, egípcias até mesopotâmicas. Isso gerou diversas teorias, algumas até conspiratórias, de que os templários estariam resgatando conhecimentos antigos, proibidos pela igreja, e que sua real missão não era apenas proteger peregrinos ou lutar nas cruzadas, mas preservar algo muito mais antigo e perigoso. A entrega exigida dos novos membros era total. O templário renunciava à família, ao título, ao dinheiro e à vontade própria. Em troca, recebia o que poucos no mundo medieval podiam alcançar: conhecimento, disciplina e uma posição de poder silencioso. A Ordem, apesar de sua fachada religiosa, funcionava como uma sociedade iniciática, com graus de acesso, senhas, rituais e um vocabulário codificado. Poucos sabiam o que realmente acontecia nos altos círculos da liderança templária. E era justamente esse segredo que causava tanto temor e admiração. A fé era a base. Mas o que sustentava os templários, o que os tornava tão resilientes no campo de batalha e tão influentes nos bastidores das cortes, era algo mais profundo. Um senso de propósito que não se limitava ao presente. Eles acreditavam estar cumprindo uma missão ancestral, desenhada por forças maiores, talvez até celestiais. Cada espada erguida, cada castelo construído, cada livro guardado em segredo, tudo fazia parte de um plano invisível que só os mais elevados conheciam em detalhes. E é exatamente esse véu de mistério que nos obriga, séculos depois, a continuar perguntando: o que realmente sabiam os templários? O que guardavam com tanto fervor que preferiram arder nas fogueiras da Inquisição a revelar? Entre os relatos mais perturbadores, mas também fascinantes, da tradição templária, está o chamado juramento de sangue. Esse ritual,
mantido sob estrito sigilo por gerações, era descrito por poucos cronistas que sobreviveram às perseguições e que ousaram registrar o que ouviram. Os iniciados eram colocados diante de relíquias sagradas, muitas vezes em criptas ou câmaras subterrâneas de capelas afastadas. Ali, em silêncio absoluto, pronunciavam palavras em latim arcaico, prometendo lealdade à ordem acima da vida, acima da igreja e acima do próprio Deus, se necessário. O símbolo da cruz vermelha, costurado no manto branco, não era um mero ornamento. Representava a aliança entre o guerreiro e o divino, mas também o sangue que estavam dispostos a derramar, e não apenas o de seus inimigos. A própria vida do templário era colocada como oferenda. Existiam relatos de que alguns aspirantes eram convidados a cortar a própria palma da mão e pingar o sangue sobre um códice secreto, um livro cujas páginas continham os ensinamentos ocultos da ordem, escritos com tinta de ferro e lágrimas de penitência. Era um batismo brutal, mas necessário, que marcava o fim da vida comum e o nascimento de um novo ser. Muitos estudiosos contemporâneos debatem a natureza desses rituais. Alguns os consideram exageros da imaginação medieval. Outros, no entanto, sustentam que a intensidade desses ritos era proporcional ao peso dos segredos guardados. Afinal, não se mantém um império silencioso sobre fé, ouro e influência sem criar uma base de ferro psicológico. Os templários não recrutavam soldados, criavam instrumentos humanos. Homens moldados para obedecer, calar e agir sem hesitação. Homens que, sob o manto branco, carregavam o fardo de proteger conhecimentos que podiam alterar o destino do mundo cristão. É importante destacar que, ao contrário do que muitos pensam, os templários não se limitavam à força bruta. Eles estudavam astrologia, arquitetura sagrada, medicina ancestral, criptografia e até técnicas de administração financeira avançadas para a época. Foram eles que criaram, por exemplo, os primeiros sistemas de cheques de crédito na Europa, permitindo que peregrinos viajassem com segurança sem carregar moedas, uma inovação bancária tão eficaz que levou reis a depender de seus serviços. E isso tornava a ordem ainda mais temida. Mas o que acontecia se um templário quebrava seu voto? A resposta era simples e brutal: desaparecimento. Alguns diziam que eram levados a castelos distantes, aprisionados para sempre. Outros, que eram executados em cerimônias silenciosas, cujos corpos eram enterrados em túmulos sem nome. A ordem não tolerava traição. O silêncio era tão valioso quanto a espada. E no centro de tudo, o mistério persistia. O que juravam proteger com tanta intensidade? Um objeto sagrado? Um segredo teológico? Ou algo ainda mais antigo, capaz de reescrever a própria história da humanidade? Alguns manuscritos antigos mencionam que os templários mantinham em seu poder fragmentos de textos apócrifos, mapas de rotas esquecidas no deserto e até objetos de origem incerta que muitos consideravam reliquiais, mas que escapavam completamente às doutrinas da Igreja. Esses artefatos, selados em cofres de pedra ou escondidos em criptas sob mosteiros fortificados, eram protegidos com um zelo que beirava a obsessão. A crença era clara. Quem os decifrasse, quem os libertasse, poderia alterar o equilíbrio entre o céu e a terra. Não era apenas fé. Era estratégia. Era poder. E os templários o mantinham não para si, mas para algo ou alguém que poucos ousavam nomear. Enquanto os templários expandiam suas fortalezas de pedra e sua influência política, havia algo ainda mais valioso do que suas espadas ou suas alianças: o conhecimento que eles guardavam em silêncio absoluto. Muitos acreditavam que os templários não apenas protegiam rotas sagradas ou batalhavam em nome da fé, mas que escondiam algo que poderia reescrever os pilares do cristianismo e do poder europeu. Em subterrâneos profundos, onde a luz do sol jamais tocava, armazenavam manuscritos proibidos, símbolos indecifráveis e mapas esotéricos que sugeriam rotas para lugares jamais revelados. Eram páginas de sabedoria antiga, que cruzavam o judaísmo místico, o cristianismo gnóstico e doutrinas ainda mais antigas vindas do Egito e da Pérsia. Eram mais do que guerreiros, eram guardiões de uma biblioteca oculta. E os rumores cresciam, que entre seus segredos existia um código, um conjunto de chaves espirituais e matemáticas, que poderia abrir as portas do conhecimento divino. Por isso eram temidos. Por isso foram traídos. Porque o verdadeiro poder que possuíam não estava apenas na lâmina de suas espadas,
mas no silêncio das páginas que jamais mostraram ao mundo. Mas o que exatamente os templários estavam tentando proteger com tanto zelo? As lendas dizem que entre os tesouros escondidos havia objetos de valor incalculável. Não apenas ouro ou pedras preciosas, mas relíquias sagradas com implicações teológicas devastadoras. Uma delas seria o Santo Graal, não como um simples cálice, mas como símbolo de um legado espiritual, talvez até genealógico, que ameaçava os alicerces da Igreja. Outras versões falam da Arca da Aliança, levada em segredo de Jerusalém para algum lugar escondido na Europa, sob custódia de cavaleiros que fizeram votos de silêncio eterno. Esses segredos, somados a seus códigos, rituais e simbologias esotéricas, deram origem à suspeita de que a Ordem dos Templários era algo muito maior do que uma milícia religiosa. Seus castelos e fortalezas não estavam posicionados ao acaso. Muitos estudiosos modernos sugerem que os templários aplicavam conhecimentos avançados de geometria sagrada para definir onde construíam, criando linhas invisíveis, redes de energia, eixos espirituais que conectavam pontos estratégicos do continente europeu. Essas linhas templárias seriam canais de poder, onde o fluxo místico e político se entrelaçavam. E é aqui que a teoria do tesouro invisível ganha força. O verdadeiro tesouro dos templários talvez não fosse tangível, mas sim um sistema de conhecimento oculto, inacessível para quem não estivesse iniciado em seus segredos. Um poder que não se guardava em baús, mas em mentes treinadas, em códigos cifrados, em símbolos esculpidos nas pedras e nas páginas de pergaminhos escondidos em criptas subterrâneas. No coração desses mistérios, surgem os rituais secretos. Pouco se sabe com certeza sobre o que ocorria nas cerimônias internas dos templários, mas muitos documentos acusatórios, especialmente aqueles produzidos durante os interrogatórios promovidos pela Inquisição, mencionavam iniciações que envolviam juramentos aterrorizantes, símbolos cabalísticos, negações formais da cruz e adorações enigmáticas a uma cabeça sagrada conhecida como Baphomet. A verdadeira natureza dessa figura permanece envolta em trevas. Para alguns, era um ídolo pagão. Para outros, uma representação simbólica de sabedoria oculta, similar aos arquétipos gnósticos que contrapunham a fé institucionalizada com o conhecimento interno. Se isso era realidade ou apenas propaganda política para justificar a destruição da ordem, ainda é debatido, mas serviu como pretexto para acionar a engrenagem brutal do poder. O rei Filipe IV da França, endividado com os templários, viu nos rumores e nas teorias uma oportunidade de ouro. Com o apoio do Papa Clemente V, iniciou uma perseguição sistemática que culminou na prisão em massa dos cavaleiros na famosa sexta-feira 13 de outubro de 1307, data que se tornaria sinônimo de maldição. Durante anos, muitos foram torturados para confessar heresias. Mas, segundo registros e suposições posteriores, alguns membros da ordem escaparam levando consigo relíquias, documentos e talvez o próprio segredo da continuidade templária. De fato, há relatos de que parte dos templários se refugiou em terras distantes, Escócia, Portugal, Suíça, onde poderiam ter fundado organizações sucessoras, disfarçadas sob novos nomes, com novos símbolos, mas o mesmo propósito oculto: proteger o conhecimento proibido. Esse é o ponto em que a história e a lenda se fundem. Teriam os templários realmente morrido nas fogueiras ou apenas desaparecido nas sombras, esperando o momento certo para ressurgir? As ordens maçônicas, por exemplo, reivindicam a ancestralidade templária em suas raízes. A própria estrutura simbólica da maçonaria, com seus graus iniciáticos, segredos, compassos e esquadros, ecoa práticas semelhantes às descritas nas cerimônias dos cavaleiros. É possível que, em vez de um fim, o desaparecimento dos templários tenha sido uma metamorfose, uma transição do visível para o invisível, da espada para o símbolo, da fortaleza para a palavra sussurrada em rituais à meia-luz. À medida que os séculos avançaram, o nome dos templários deixou de ser apenas uma lembrança medieval e tornou-se um símbolo persistente no imaginário coletivo. Escritores, ocultistas, teóricos da conspiração e cineastas passaram a buscar nos templários não apenas a história de uma ordem militar, mas as chaves para decifrar mistérios antigos que a humanidade ainda tenta entender. Livros como O Santo Graal e A Linhagem Sagrada e o romance O Código da Vinci de Dan Brown, embora recheados de especulações, trouxeram à tona uma velha suspeita.
de que os templários teriam sido os guardiões de uma verdade capaz de abalar os alicerces das religiões organizadas e dos estados modernos. Essa ideia inflamou debates e aumentou ainda mais o fascínio por essa irmandade desaparecida nas brumas da história. Não é coincidência que tantos estudiosos independentes investiguem a conexão dos templários com o lendário Santo Graal, com a Arca da Aliança ou até mesmo com manuscritos perdidos que conteriam os ensinamentos de Cristo jamais revelados ao público. Seriam os templários os últimos herdeiros de um saber que a Igreja tentou apagar? Teriam eles decifrado códigos escondidos sob as pedras de Jerusalém? A simples sugestão de que algo assim possa ser verdade é suficiente para manter viva a obsessão. E isso alimenta não só a literatura ou o cinema, mas também sociedades discretas, ordens iniciáticas e grupos esotéricos modernos que se dizem descendentes, espirituais ou simbólicos, daqueles monges guerreiros. Inclusive, muitos rituais maçônicos modernos são vistos como ecos diretos das tradições templárias. A forma como os membros são iniciados, os juramentos de silêncio, o uso de roupas cerimoniais e a reverência a figuras míticas como Hiram Abif ou o próprio Baphomet compõem um mosaico que parece dialogar diretamente com os símbolos medievais. Alguns estudiosos apontam que a maçonaria escocesa, por exemplo, pode ter servido de refúgio para cavaleiros templários exilados após a queda da ordem. Portugal também desempenhou o papel central nessa transição. Lá, a ordem foi oficialmente renomeada como Ordem de Cristo, continuando suas atividades com a bênção da coroa lusitana, e viria a ter papel essencial nas grandes navegações, como veremos na próxima sessão. Mas enquanto a superfície do mundo avançava rumo à modernidade, um subterrâneo simbólico continuava pulsando. Na arquitetura gótica, em vitrais de catedrais, em criptas ocultas sob cidades antigas, os traços da Ordem dos Templários parecem ainda sussurrar suas histórias. Muitos afirmam que eles jamais deixaram de existir, apenas trocaram a armadura pelo anonimato, a espada pelo sigilo. Uma ideia que, embora envolta em fantasia, persiste porque toca um desejo profundo da humanidade, o de crer que há algo mais, algo sagrado e oculto, ainda vivo entre nós. E é assim, entre o silêncio dos arquivos secretos do Vaticano e as especulações de investigadores modernos, os templários seguem despertando perguntas que ninguém conseguiu calar completamente. Por que reis e papas temeram tanto uma ordem que jurava lealdade à cruz? O que foi realmente destruído em 1312? Uma irmandade de guerreiros ou uma verdade inconveniente? Talvez a resposta esteja enterrada sob ruínas esquecidas, ou talvez esteja viva, disfarçada, protegida por aqueles que continuam jurando fidelidade a um ideal tão antigo quanto o próprio tempo. O poder dos templários não se media apenas com espadas, mas com pedras, muros e fortunas. Ao longo do século XII e XIII, a Ordem ergueu uma rede de fortalezas que atravessava a Europa e o Oriente Médio como um sistema nervoso militar e logístico. Castelos como o de Tomar, em Portugal, ou o de Crac de Chevaliers, na Síria, tornaram-se símbolos de invencibilidade arquitetônica, com paredes grossas, torres altas e um posicionamento estratégico que desafiava até os mais ousados exércitos muçulmanos e cristãos. Esses bastiões não eram apenas bases militares, eram bancos, arquivos secretos, refúgios de elites, segundo rumores persistentes, esconderijos de relíquias e tesouros sagrados. Mas tão impressionantes quanto seus muros eram suas contas. Os templários foram pioneiros no que hoje chamaríamos de sistema bancário internacional. Eles criaram uma rede de depósitos, créditos e transferências que permitia a nobres e reis movimentar dinheiro de forma segura em tempos de guerra. Um peregrino podia deixar ouro em Paris e resgatá-lo em Jerusalém com um simples documento templário. Isso os tornou indispensáveis e perigosamente influentes. Em pouco tempo, acumulavam mais poder econômico que muitos monarcas, o suficiente para causar medo nos tronos da Europa. E esse medo, como logo veremos, foi o prelúdio da traição que os aguardava. Mas nem tudo era pedra e ouro. O verdadeiro cimento que mantinha a ordem coesa era a disciplina feroz. Dentro dos muros dessas fortalezas, a rotina dos templários era rígida como ferro. Acordavam antes do amanhecer, rezavam em silêncio, treinavam com armas todos os dias e se alimentavam com parcimônia, em comunhão, sem falar, pois o silêncio era visto como forma de purificação espiritual. Seus votos de pobreza,
Castidade e obediência eram vigiados com olhos severos. Um desvio, por menor que fosse, poderia levar à expulsão ou a penitências brutais. E mesmo entre os irmãos mais poderosos, ninguém estava acima da regra. Essa organização quase monástica, aliada a uma hierarquia inflexível, transformava os castelos em colmeias de devoção e preparo militar absoluto. Ainda assim, por trás das muralhas e dos rituais, crescia um mito inquietante. Como era possível que uma ordem religiosa acumulasse tamanha fortuna e poder sem levantar suspeitas? Como podiam manter segredos tão bem guardados que nem o Vaticano ousava questionar? Os sussurros aumentavam. Alguns diziam que os templários encontraram documentos proibidos debaixo do Templo de Salomão. Outros murmuravam sobre rituais estranhos, símbolos antigos e pactos silenciosos com forças esquecidas. Embora a igreja e os reis os exaltassem em público, nas sombras começavam a temê-los. E temer, como a história sempre mostra, é o primeiro passo antes de destruir. O símbolo mais reconhecível da ordem, a cruz vermelha sobre o manto branco, não era apenas um emblema. Era um juramento visível, um lembrete constante de que cada templário havia renunciado ao mundo para se tornar instrumento da vontade divina. Essa cruz, costurada sobre o peito, carregava o peso de séculos de martírio cristão e a promessa de redenção através da guerra sagrada. Marchar com ela pelos desertos da Palestina ou pelas florestas da Europa era carregar o fardo da história e a espada do julgamento. Por isso, seus inimigos os temiam não apenas como guerreiros, mas como mensageiros de uma fé que queimava mais forte que o aço. Com o tempo, suas fortalezas se tornaram mais que bastiões militares. Eram centros de logística, bancos de passagem, arquivos secretos, segundo alguns relatos, cofres de artefatos sagrados. Relíquias como a lança de Longino, fragmentos da Vera Cruz, ou até o próprio Santo Graal, eram sussurradas entre monges, espiões e mercadores. A verdade sobre essas peças nunca foi confirmada, mas o mistério era útil. Quanto mais se falava dos tesouros templários, mais intocáveis pareciam. E mientras a fama crescia, o zelo dos irmãos se intensificava. Muitos morreram para proteger documentos ou relíquias que, talvez, nunca existiram. Mas tal era o poder do símbolo, que bastava a crença para alimentar o medo. A ascensão dos templários também redefiniu as regras do poder espiritual e temporal. Eles respondiam diretamente ao Papa, não a reis, nem a bispos, o que lhes conferia uma autonomia inédita. Isso fazia deles um Estado dentro do Estado, uma igreja dentro da igreja, com privilégios fiscais, imunidades legais e autoridade para excomungar quem ousasse cruzar seus caminhos. Em pleno século XII, isso era mais do que perigoso, era explosivo. Imagine uma força militar com licença divina para acumular riquezas, comprar terras e movimentar exércitos sem precisar prestar contas a nenhum soberano terreno. Os templários não apenas combatiam infiéis, ameaçavam o equilíbrio político da cristandade. Por isso, começaram a surgir rumores. Rumores de rituais obscuros durante suas iniciações, de que os noviços cuspiriam sobre a cruz, beijariam crânios e faziam pactos de silêncio eterno. A maioria dessas acusações provavelmente brotou do medo ou da inveja. Mas como sempre ocorre com as sociedades secretas, quanto mais se nega, mais o mito se alimenta. E os templários, por sua natureza reservada e elitista, davam pouca explicação. Cultivavam o mistério como estratégia. Seus ritos permaneciam fechados. Suas palavras, cifradas. Seus símbolos, gravados em pedras que ainda hoje resistem ao tempo. E assim, a linha entre fé e conspiração foi ficando cada vez mais tênue. A ascensão dos templários também redefiniu as regras do poder espiritual e temporal. Eles respondiam diretamente ao Papa, não a reis, nem a bispos, o que lhes conferia uma autonomia inédita. Isso fazia deles um Estado dentro do Estado, uma igreja dentro da igreja, com privilégios fiscais, imunidades legais e autoridade para excomungar quem ousasse cruzar seus caminhos. Em pleno século XII, isso era mais do que perigoso, era explosivo. Imagine uma força militar com licença divina para acumular riquezas, comprar terras e movimentar exércitos sem precisar prestar contas a nenhum soberano terreno. Os templários não apenas combatiam infiéis, ameaçavam o equilíbrio político da cristandade. Por isso,
começaram a surgir rumores. Rumores de rituais obscuros durante suas iniciações. De que os noviços cuspiriam sobre a cruz, beijariam crânios e faziam pactos de silêncio eterno. A maioria dessas acusações provavelmente brotou do medo ou da inveja. Mas como sempre ocorre com as sociedades secretas, quanto mais se nega, mais o mito se alimenta. E os templários, por sua natureza reservada e elitista, davam pouca explicação. Cultivavam o mistério como estratégia. Seus ritos permaneciam fechados. Suas palavras, cifradas. Seus símbolos, gravados em pedras que ainda hoje resistem ao tempo. E assim, a linha entre fé e conspiração foi ficando cada vez mais tênue. E quanto mais os séculos avançavam, mais os templários pareciam se desprender das leis terrenas. Em muitas regiões da Europa, seus castelos e propriedades estavam isentos de impostos, suas decisões escapavam à autoridade de reis e até mesmo de bispos. Eram uma ordem dentro da ordem, um império silencioso portátil, cujos membros respondiam somente ao Papa, e mesmo isso era, em certas épocas, apenas formalidade. Isso despertava inveja, ressentimento, medo. Muitos se perguntavam como era possível que um grupo de monges guerreiros, supostamente humildes e devotos, controlasse fortunas comparáveis aos maiores reinos cristãos. Os boatos se intensificaram. Houve quem afirmasse que os templários praticavam rituais secretos em suas iniciações, que beijavam crânios, que invocavam entidades, que renegavam a cruz em cerimônias fechadas. Outros diziam que haviam adotado heresias trazidas do Oriente, doutrinas proibidas, gnósticas, conhecimentos que a Igreja havia queimado séculos antes. Esses rumores cresceram como fogo em palha seca, espalhando-se pelos corredores do Vaticano, pelos salões de Paris, pelas praças das cidades medievais. Ninguém sabia ao certo o que era verdade, mas uma coisa era clara: os templários já não eram vistos apenas como defensores da fé. Eram percebidos como uma ameaça. A madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, marcou o início do fim para os Cavaleiros Templários. Sob as ordens diretas do rei francês Filipe IV, também conhecido como Filipe, o Belo, um monarca tão ambicioso quanto endividado, dezenas de cavaleiros foram presos simultaneamente em toda a França. A justificativa oficial: heresia, práticas obscuras, cultos ao demônio, blasfêmias contra a cruz. Mas por trás das acusações, havia algo muito mais mundano: dinheiro e poder. O rei devia somas colossais à ordem do templo, e a melhor maneira de apagar uma dívida era destruir o credor. Com o apoio de cúmplices no clero e o silêncio cúmplice de um papa enfraquecido, Clemente V, Filipe deu início a uma das campanhas mais brutais e meticulosas da história medieval. Os templários foram capturados, interrogados, humilhados. As prisões não foram simples detenções, foram câmaras de tormento onde a dor substituiu a fé. Homens que haviam enfrentado batalhas sangrentas no deserto agora gemiam sob a pressão de parafusos esmagando suas articulações, sob brasas que queimavam a carne até o osso. Muitos, sob tortura, confessaram absurdos, cultos a Baphomet, escarros na cruz, adoração a gatos negros. Mas até os inquisidores sabiam: confissões arrancadas com gritos não são verdades, são sobrevivência. Mesmo assim, as confissões foram usadas como prova. A propaganda foi eficaz. A imagem do cavaleiro sagrado foi substituída pela do herege disfarçado. E a opinião pública, envenenada, começou a aceitar que aqueles que antes eram santos talvez merecessem a forca ou a fogueira. As confissões forjadas foram apenas o começo. O processo contra os templários não era apenas judicial, era teatral. Os julgamentos públicos se tornaram espetáculos cuidadosamente encenados, onde a sentença já estava escrita antes da primeira palavra ser pronunciada. A Inquisição, já temida por sua brutalidade, foi utilizada como instrumento político, e os inquisidores sabiam que o rei exigia não era a verdade, mas sim a destruição total da ordem do templo. O próprio grão-mestre, Jacques de Molay, foi aprisionado, isolado e submetido a interrogatórios repetitivos. Sua figura, antes temida nos campos de batalha, agora aparecia diante da corte como um velho enfraquecido, mas ainda de olhos firmes e voz controlada. Durante anos, resistiu às acusações, mas finalmente,
sob pressão e ameaça, foi forçado a confessar heresias que nunca cometeu. Contudo, mais tarde, em um ato de coragem extrema, retratou todas as confissões anteriores diante do povo. Foi sua sentença de morte. A execução de Jacques de Molay se tornou o capítulo mais sombrio de toda a tragédia templária. Em 18 de março de 1314, o grão-mestre foi conduzido até uma pequena ilha no Sena, em Paris. Ali, perante uma multidão em silêncio absoluto, foi amarrado a uma estaca. Não houve pregação, não houve perdão. Suas últimas palavras foram uma maldição. Convocou o rei Filipe e o Papa Clemente a comparecer diante de Deus para responder pelo que haviam feito. E, numa dessas ironias históricas que parecem sair de um livro de ficção, ambos morreriam no intervalo de um ano. Dizem que a fumaça da fogueira subiu grossa, carregando consigo não apenas o corpo de Jacques de Molay, mas o espírito de uma ordem que nunca aceitou morrer ajoelhada. O impacto da queda dos templários ecoou por toda a Europa. Em muitos reinos, os soberanos foram forçados a seguir o exemplo francês e suprimir a ordem. No entanto, em diversos lugares, como Portugal e Escócia, os cavaleiros encontraram formas de sobreviver. Em território lusitano, o rei Diniz negociou com o Papa para criar uma nova ordem, a Ordem de Cristo, absorvendo os antigos templários e seus bens. Já na Escócia, há relatos de que templários fugidos se aliaram aos clãs locais e teriam até participado de batalhas ao lado de Robert de Bruce. Assim, mesmo com o nome templário proscrito, sua influência não desapareceu. Ela se transformou, adaptou-se, ocultou-se nas sombras e continuou a moldar segredos que perdurariam por séculos. O que se passou realmente naquela noite de sexta-feira, 13, tornou-se o embrião de teorias conspiratórias, histórias proibidas e suspeitas que atravessaram os séculos. O número 13, a sexta-feira fatídica, o fogo que consumiu Molay, tudo isso foi tecido em uma tapeçaria de mistério. A ordem, que começou como um grupo de monges cavaleiros devotos, terminou como uma lenda feita de sangue, fé, silêncio e vingança. E talvez, apenas talvez, eles não tenham desaparecido completamente. Após a execução de Jacques de Molay, o mundo ocidental parecia convencido de que os templários haviam sido completamente erradicados. Mas o desaparecimento formal da ordem não significou o fim real de sua influência. Na verdade, em vez de morrer, os templários se dissolveram nas sombras. Muitos cavaleiros fugiram antes das prisões em massa, alertados por aliados silenciosos dentro da própria monarquia. Outros trocaram seus mantos brancos com cruzes vermelhas por roupas de camponeses, mercadores, monges errantes ou mesmo cavaleiros errantes. Mas levavam consigo algo que ninguém podia queimar: o conhecimento. Os mapas, os segredos de engenharia, as rotas marítimas, as alianças forjadas ao longo de séculos, tudo isso sobreviveu. Acredita-se que parte significativa de seus tesouros foi retirada da França antes da ofensiva de Filipe. Cargas misteriosas deixaram Paris em carruagens protegidas e cruzaram o continente em direção a portos desconhecidos. Existem lendas sobre navios templários que zarparam do porto de La Rochelle, o grande bastião marítimo da Ordem, e desapareceram sem deixar rastro. Para onde foram? Algumas teorias dizem que seguiram para a Escócia, outras para Portugal, e há até quem acredite que chegaram ao Novo Mundo antes de Cristóvão Colombo. A verdade ainda está enterrada sob séculos de silêncio. Enquanto isso, em Portugal, o rei Diniz provou ser um dos homens mais astutos de sua época. Recusando-se a destruir uma força tão valiosa, reorganizou os templários sob uma nova identidade, a Ordem de Cristo. Oficialmente, os cavaleiros deixavam de existir como templários, mas na prática, mantinham sua estrutura, seu treinamento e seu espírito. Mais tarde, sob o patrocínio da Ordem de Cristo, Portugal lançaria suas caravelas ao mar, dando início às grandes navegações. E quem comandava essas viagens? Cavaleiros, marinheiros e estudiosos herdeiros do legado templário. O eco da perseguição aos templários também moldou a Igreja. Muitos fiéis ficaram perturbados com a facilidade com que o Papa Clemente cedeu aos desejos de Filipe. A bula papal que extinguiu a ordem, a Vox e Excelso, não foi resultado de um julgamento justo, mas de uma rendição política. A partir dali,
Surgiram fissuras no poder da Igreja que, séculos mais tarde, dariam origem a movimentos reformistas, heresias e questionamentos sobre a autoridade papal. O sacrifício dos templários deixou uma cicatriz profunda, uma que jamais cicatrizou completamente. Até mesmo na arte e na arquitetura, as marcas dos templários persistiram. Símbolos misteriosos começaram a aparecer em igrejas, castelos e manuscritos. A cruz patente, o cavalo com 2 cavaleiros, o número 8 invertido. Em muitas regiões da Europa, surgiram confrarias secretas que diziam proteger os ensinamentos antigos da ordem. Algumas evoluíram para guildas, outras desapareceram, mas algumas, segundo certas linhas históricas controversas, teriam se transformado em sociedades discretas, influentes e duradouras. Entre elas, nomes como a maçonaria são frequentemente mencionados, não como continuadoras diretas, mas como inspiradas nos mesmos ideais de fraternidade, conhecimento e resistência ao dogma cego. Os templários podem ter sido destruídos em papel. Seus líderes podem ter sido queimados, seus castelos tomados, seus nomes proibidos. Mas suas ideias, seus segredos e seu simbolismo, esses jamais foram apagados. Com o tempo, as cinzas da perseguição deram lugar a um novo tipo de memória: a lenda. O nome templário passou a carregar um peso quase mítico. Onde antes havia monges guerreiros, agora surgiam personagens de romances, manuscritos ocultos e relatos sussurrados em criptas e tavernas. Algumas famílias nobres começaram a afirmar que descendiam de antigos cavaleiros da ordem, como se isso garantisse um prestígio secreto. Em vilarejos isolados da França, Espanha, Escócia e Portugal, surgiram histórias sobre homens vestidos de branco que ajudavam os pobres e desapareciam antes do amanhecer. E em bibliotecas escondidas por trás de igrejas antigas, documentos codificados começaram a circular. Textos que falavam de alianças esquecidas, de relíquias desaparecidas e de um juramento que jamais foi quebrado: proteger a verdade, mesmo diante das chamas. Séculos depois da sua queda oficial, os templários ainda ecoavam em cada corredor sombrio de mosteiros abandonados, em cada manuscrito lacrado que falava de saberes que não deveriam cair nas mãos erradas. Uma das maiores especulações que envolvem a ordem é a de que eles não protegiam apenas relíquias tangíveis, mas também conhecimento proibido, textos antigos vindos do Egito, da Babilônia, da Grécia ou talvez de civilizações ainda mais antigas e esquecidas. Fontes apócrifas sugerem que os templários mantinham documentos com mapas de estrelas, rituais de cura, geometrias sagradas e fórmulas que desafiavam os dogmas da Igreja. E isso, para o poder eclesiástico, era um risco maior do que qualquer espada. Durante as cruzadas, os templários tiveram acesso não apenas aos locais sagrados do cristianismo, mas também a bibliotecas muçulmanas e judeus com volumes que datavam de antes da própria Bíblia. Muitos estudiosos modernos acreditam que eles não destruíram esse material, como faziam outros exércitos religiosos, mas o preservaram em segredo. Há teorias que falam de câmaras subterrâneas sob Jerusalém onde guardavam pergaminhos com informações sobre a verdadeira origem da figura de Cristo, o paradeiro da Arca da Aliança e até instruções para criar tecnologias que hoje pareceriam ficção científica. A ideia de que os templários eram mais do que guerreiros, de que eram portadores de uma sabedoria milenar, inflamou a imaginação coletiva. Por isso, surgiram sociedades secretas nos séculos seguintes que alegavam herdar seu legado. A maçonaria, por exemplo, tem símbolos que remetem diretamente à iconografia templária. Algumas versões do tarot foram desenhadas com base em princípios esotéricos atribuídos à ordem. E em diversas partes do mundo, pequenas seitas, cultos e círculos herméticos ainda juram lealdade a um código templário que sobreviveu à Inquisição. Esses segredos nunca foram confirmados oficialmente. Claro, a Igreja os nega, os historiadores tradicionais os evitam e os céticos os ridicularizam. Mas o simples fato de essas lendas persistirem por tantos séculos, atravessando gerações e inspirando livros, filmes e pesquisas, indica algo mais profundo. A Ordem dos Templários nunca desapareceu completamente. Ela se dissolveu nas sombras da história, e talvez seja lá que sempre quis permanecer. Mas o que exatamente seriam esses segredos que os Templários esconderam com tanto zelo? Alguns estudiosos especulam que a Ordem teve contato com escritos gnósticos que revelavam interpretações alternativas da fé cristã. Visões nas quais Jesus não era apenas um salvador divino,
mas também um mestre espiritual com ensinamentos que colocavam o ser humano no centro da sua própria transcendência. Se isso fosse verdade, significaria que os templários estavam em posse de um conhecimento capaz de abalar os pilares da autoridade eclesiástica. Outras teorias apontam para a conexão dos templários com tradições antigas como o hermetismo, o sufismo e até mesmo com escolas de mistério egípcias. Há relatos de encontros entre cavaleiros e sábios do Oriente, nos quais trocavam não apenas presentes ou informações militares, mas ensinamentos filosóficos e simbólicos, transmitidos por gestos, números e geometrias. Um exemplo intrigante é o uso constante da figura do octógono nas construções templárias, uma forma que une o quadrado, símbolo da terra, e o círculo, símbolo do céu, revelando uma busca pelo equilíbrio cósmico. Isso sugere que os templários compreendiam a arquitetura como uma linguagem sagrada. Também há quem afirme que os templários possuíam relíquias além da imaginação, fragmentos do Santo Graal, o véu de Verônica, o lança do destino ou mesmo o crânio de João Batista. Esses objetos não seriam apenas simbólicos, mas conteriam propriedades místicas capazes de curar, proteger ou destruir. Alguns afirmam que a lenda do Baphomet, figura usada contra eles nos julgamentos da Inquisição, foi uma distorção deliberada de um símbolo ancestral que os templários conheciam. Um ídolo não de adoração maligna, mas de equilíbrio universal, união de opostos e autoconhecimento. Seja como for, o desaparecimento oficial da ordem no século XIV apenas reforçou o magnetismo desses mistérios. É como se, ao serem perseguidos, torturados e eliminados, os templários tivessem deixado para trás não apenas ruínas e riquezas ocultas, mas perguntas não respondidas, mapas incompletos e códigos cifrados que ainda hoje fascinantes buscadores tentam decifrar. Há livros escondidos, sociedades que continuam o seu legado em silêncio, rituais secretos que sobreviveram através das gerações. O que é certo é que nenhum outro grupo medieval inspirou tantas teorias quanto os templários. E talvez esse seja o maior dos seus legados, a capacidade de semear dúvida e fascínio ao mesmo tempo. Porque, como disse certa vez um historiador esotérico, um segredo, quando bem guardado, não precisa ser revelado para exercer poder, basta que todos saibam que ele existe. Há também quem acredite que os templários não só preservaram conhecimentos ocultos, mas os codificaram e transmitiram discretamente ao longo dos séculos, disfarçados em símbolos, obras arquitetônicas e até manuscritos aparentemente comuns. Um exemplo frequentemente citado é a presença de elementos templários nas catedrais góticas da Europa, cuja construção coincidiu com o auge da ordem. A precisão geométrica, a orientação astronômica e os vitrais que retratam passagens bíblicas com significados ambíguos sugerem que tais templos eram mais do que locais de culto, eram livros de pedra. Além disso, surgiram especulações de que os templários tenham sido precursores de sociedades secretas modernas, como os Rosacruzes, mais notoriamente, os maçons. Ambas compartilham com os templários a valorização de rituais iniciáticos, o uso de simbolismos antigos e a crença na iluminação pessoal por meio do conhecimento. Alguns registros maçônicos antigos, inclusive, fazem referência direta à herança templária, sugerindo uma linhagem simbólica ou mesmo real. Teriam os últimos cavaleiros sobreviventes da perseguição papal se refugiado em outras terras, se passado seus segredos à frente, geração após geração? Entre os documentos mais controversos está o chamado Pergaminho de Chinon, descoberto no século XXI nos arquivos secretos do Vaticano. Ele revela que o Papa Clemente V, em privado, absolveu a ordem dos templários das acusações de heresia, ainda que em público tenha permitido sua condenação. Esse documento muda a percepção histórica e levanta questões sérias. Se o Papa sabia da inocência da ordem, por que permitiu sua destruição? A resposta mais provável envolve política, medo e pressões externas, principalmente do rei Filipe IV da França, que estava profundamente endividado com os templários. E o que dizer das supostas viagens secretas templárias à América antes mesmo de Colombo? Alguns estudiosos alternativos afirmam que a ordem possuía mapas obtidos através de suas conexões com navegadores árabes e persas, que indicavam terras a oeste do Atlântico. Há até quem relacione a cruz pátia, símbolo templário, com marcações encontradas em ruínas nas Américas, embora não haja consenso acadêmico sobre isso. Mas a simples possibilidade alimenta o fascínio.
E se os templários realmente chegaram ao Novo Mundo? Por fim, permanece um mistério ainda mais denso. O que realmente buscavam os templários em Jerusalém? Segundo crônicas antigas, logo após sua fundação, a ordem foi autorizada a se estabelecer no Monte do Templo, exatamente onde existira o antigo Templo de Salomão. Ali, escavaram por anos. E embora os registros oficiais falem apenas de proteção a peregrinos, muitos acreditam que procuravam artefatos sagrados ou manuscritos esquecidos, talvez até a Arca da Aliança. O que encontraram permanece desconhecido, mas depois dessas escavações, a ordem cresceu de forma exponencial, como se tivesse sido tocada por algo poderoso, ou perigoso demais para um mundo comum. Los Templários, ao que tudo indica, não eram apenas guerreiros e monges. Eram guardiões de um enigma profundo, cuja essência resiste ao tempo, aos livros de história e às certezas acadêmicas. E talvez o maior segredo que guardaram nunca tenha sido algo físico, mas uma ideia, a de que o verdadeiro poder reside na busca incessante por aquilo que está escondido à vista de todos. O desaparecimento oficial dos Cavaleiros Templários em 1314 com a execução de Jacques de Molay não foi, para muitos estudiosos e entusiastas, um verdadeiro fim, mas sim uma metamorfose. A estrutura da ordem, sua disciplina militar, sua rede de comunicação e sua capacidade financeira impressionante não evaporaram no ar. Muitos cavaleiros foram absorvidos por outras ordens militares, como os hospitalários ou os cavaleiros teutonicos. Outros fugiram para regiões mais tolerantes, como Portugal e a Escócia, onde continuaram suas atividades sob novas identidades. Em Portugal, por exemplo, os templários simplesmente mudaram de nome e se transformaram na Ordem de Cristo, mantendo grande parte de suas posses e de sua organização interna. Sob esse novo título, tornaram-se peça-chave na era dos descobrimentos, financiando e guiando expedições como as de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Seria exagero dizer que a expansão marítima portuguesa foi, em parte, o último suspiro de uma ordem que se recusava a desaparecer. Na Escócia, alguns acreditam que cavaleiros templários lutaram ao lado de Robert de Bruce na famosa Batalha de Bannockburn, em 1314, o mesmo ano da execução de Molay. Coincidência? Ou sinal de uma coordenação subterrânea que ainda pulsava em nome de um ideal antigo? A lenda afirma que os templários levaram consigo relíquias importantes, inclusive o Santo Graal, escondendo-as em lugares remotos e protegendo-as com seus códigos e juramentos. O simbolismo templário, com sua cruz vermelha, suas espadas retas e seu misticismo silencioso, nunca deixou de fascinar o mundo. Ele foi apropriado por inúmeras organizações ao longo dos séculos, desde a maçonaria até sociedades secretas mais modernas, como os Illuminati fictícios popularizados na cultura pop. Há também teorias que sugerem que os fundadores dos Estados Unidos se inspiraram nos ideais templários de liberdade, fraternidade e resistência ao poder absoluto. De fato, muitos dos pais fundadores eram maçons e usavam símbolos semelhantes aos templários. Na literatura, os templários reaparecem constantemente como figuras envoltas em mistério, guardiões de saberes proibidos ou protagonistas de tramas secretas. Obras como O Código da Vinci, O Pêndulo de Foucault e dezenas de romances históricos reforçam a imagem de que por trás do nome templário existe algo mais profundo do que a história oficial ousa admitir. Mas por que tanta obsessão moderna por essa ordem medieval? Talvez porque os templários representem a convergência entre o sagrado e o militar, entre o poder e a fé, entre o visível e o oculto. O mais inquietante, porém, é o seguinte: e se os templários nunca deixaram de existir? E se o seu legado, não apenas simbólico, mas organizacional, sobrevive nas sombras, influenciando discretamente decisões políticas, econômicas ou espirituais? E se, de tempos em tempos, eles retornam sob novas formas, sempre que o mundo mergulha em desequilíbrio, para tentar restabelecer a ordem segundo seus próprios códigos? A história dos templários é um espelho embaçado. Cada vez que tentamos limpá-lo, ele nos mostra mais do que apenas o reflexo de monges com espadas. Mostra um mundo paralelo de pactos, rituais, fugas e recomeços. Um mundo onde os segredos valem mais do que o ouro, e onde a verdade talvez esteja tão enterrada quanto as relíquias que juraram proteger. A Ordem dos Templários, mesmo após séculos de perseguição e dispersão,
permanece incrivelmente viva no imaginário coletivo. Há uma razão pela qual seu nome ecoa em documentários, livros, videogames, filmes e conspirações. E essa razão não é apenas o fascínio por cruzadas ou espadas sagradas, mas sim pelo enigma da sobrevivência, pela ideia de que algo poderoso, secreto e eterno foi lançado ao subsolo da história e que, de tempos em tempos, ressurge como sombra em meio às rachaduras do poder moderno. Muitos estudiosos sugerem que os Templários desenvolveram uma rede tão complexa e sofisticada que sobreviveu em formas fragmentadas por gerações. Alguns traçam paralelos entre as práticas bancárias da Ordem e os sistemas financeiros modernos. Outros enxergam nos rituais maçônicos uma espécie de memória codificada de tradições templárias, adaptadas e protegidas sob novos nomes. A simbologia, os juramentos, os ritos de passagem, os níveis hierárquicos, tudo ecoa o que a Ordem praticava em pleno século XII. E há ainda um lado mais sombrio e especulativo. Teóricos conspiratórios, e até alguns historiadores não convencionais, afirmam que os Templários não apenas guardavam relíquias como o Santo Graal ou a Arca da Aliança, mas também conhecimentos esotéricos, fórmulas alquímicas, mapas de poder, inclusive, segredos sobre a origem divina do ser humano. Esses tesouros ocultos não seriam apenas objetos físicos, mas também chaves espirituais para a iluminação ou, segundo outros, armas perigosas para manipular civilizações inteiras. Na atualidade, vários grupos e ordens, sérios ou pseudo-históricos, reivindicam descendência direta dos Templários. Alguns chegam a realizar cerimônias secretas, a fundar igrejas paralelas, ou a proclamar-se defensores do verdadeiro cristianismo primitivo contra o que consideram a corrupção das instituições religiosas modernas. É claro que boa parte disso vive no campo da mitologia moderna, mas não se pode negar que há documentos, linhas genealógicas e tradições preservadas que apontam para uma continuidade disfarçada.